Amém? Então, esse nosso grupo de estudo, nós estamos trabalhando um tema fixo, que é o tema Marcas da Igreja Triunfante em Tempos de Crise, baseados nas ações, no viver da igreja primitiva, né? Baseado em Atos capítulo 2, do versículo 42 ao 47. Nós já estudamos 3 marcas dessa igreja. A primeira marca era composta de pessoas que perseveravam na doutrina dos apóstolos, era composta de pessoas que perseveravam na coinonia, na comunhão, e também a terceira marca, a qual nós estudamos durante 6 estudos, né? A marca de que em cada alma havia temor. E hoje nós vamos estudar a quarta marca dessa igreja triunfante, que eles usavam o que tinham para ajudar aos necessitados. Eles abriam mão do que tinham para ajudar a outras pessoas. E nós vamos ler aqui, e eu quero desde já deixar essa pergunta para a tua reflexão. Por que eles faziam isso? Qual a razão, o que os movia para que eles abrissem mão daquilo que tinham em prol de pessoas necessitadas? Qual a razão deles renunciarem ao que tinham para fazer a vontade de Deus e ajudar as outras pessoas? Nós sabemos que talvez até mesmo você, meu irmão e minha irmã, que está comigo aqui, talvez até mesmo você um dia já deve ter dito: olha, eu penso que nós deveríamos de voltar para como era na época da igreja primitiva. Talvez você já ouviu alguém dizer não, que tinha que ser igual era na época da igreja primitiva. Mas todas as vezes que chegamos nesse assunto, em que eles renunciavam ao que tinham para em prol dos necessitados, nós vemos muitas dificuldades para isso se tornar verdadeiro. Talvez nessa hora, muitas pessoas que dizem que tinha que ser igual no tempo primitivo, muitas pessoas recuam, porque são muito apegadas com as coisas. Então hoje a intenção desse estudo, de falarmos dessa quarta marca, é para que esse estudo incendeie nosso coração e nos traga direcionamento, discernimento de como fazermos isso, de como abrirmos mão para ajudar a outros, ok? Atos capítulo 2, versículo 45, é o texto base da nossa reflexão nessa noite, e diz assim: vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Que o Espírito de Deus fale ao nosso coração. Eles não doavam as propriedades e os seus bens. Aqui não. Nesse texto, a palavra de Deus diz que a estratégia que eles usavam era a estratégia de vender, de desapegar do que tinham para distribuir entre todos. E quem são esses todos aqui que o texto está se referindo? Certamente, em primeiro lugar, são essas aproximadamente quase 3.000 pessoas que se agregaram à comunidade cristã. Nós lembramos que a igreja cresceu muito logo após o primeiro sermão de Pedro. Aproximadamente quase 3.000 pessoas se converteram. Então a comunidade de cristãos cresceu muito e eles começaram então a se desfazer daquilo que tinham, mas a estratégia era vender, não era dar a alguém a posse do terreno, do campo. Não, eles vendiam aquilo que tinham,
como nós lemos aqui, suas propriedades e bens, e eles então iam distribuindo com todos ali que necessitavam de algo, de um recurso, de um socorro. Mas, novamente, me vem essa pergunta: qual a razão? O que levou essas pessoas a desapegarem, a ter esse sentimento, né, de não acumular? Não é agora aqui um sentimento acumulativo, né? Mas o que levou essas pessoas a desapegar para ajudar a outros? E, em primeiro lugar, talvez uma primeira resposta seja que eles encontraram para a vida deles um bem maior, algo maior, mais valoroso, mais precioso. Vamos abrir, você está com a sua Bíblia aí? Eu gostaria que você pegasse sua Bíblia, deixe ela aí com você, para que você pudesse acompanhar, lendo juntamente comigo. Se você tiver com a sua caneta, seu papel, vai anotando esses pontos que vamos trabalhar hoje aqui. Mateus capítulo 13. Em Mateus capítulo 13, na fala de Jesus, na parábola de Jesus acerca do reino dos céus, de uma vida com Deus, ele vai trazendo algumas explicações sobre esse assunto, né? E a gente vai aprendendo por que aquelas pessoas fizeram isso. Desapegavam do que tinham, vendendo e indo distribuindo à medida da necessidade das pessoas. Em Mateus, no capítulo 13, versículo 44, a palavra do Senhor diz assim: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu, e transbordante de alegria, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Veja, antigamente não havia bancos, então era muito comum as pessoas enterrarem os seus tesouros, o seu dinheiro. Era muito comum eles fazerem isso, né? E então Jesus agora está dizendo acerca de um homem, de um certo homem, que tendo achado um tesouro oculto no campo, escondeu esse tesouro por um tempo. E o que ele fez? E transbordante de alegria, né, por ter achado aquele tesouro, ele vende tudo o que tem e compra aquele campo. Porque ele sabia que naquele campo havia um tesouro. Então, na mente deste homem, vale a pena se desfazer de tudo que tem para conquistar este campo. E note isso, que ele vai transbordante de alegria. No versículo 45 também, a palavra do Senhor diz: o reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Alguns estudiosos da Bíblia interpretam este texto afirmando que Jesus estava falando de si mesmo. Ele é este homem que vendeu tudo, ou seja, abriu mão de tudo que tinha pela igreja. Jesus deu tudo o que tinha, o seu sangue, os seus dias, para comprar a igreja com o seu sangue precioso. Assim também, como dizem acerca tanto do verso 44, que é a parábola do tesouro escondido, como a parábola da pérola, alguns estudiosos interpretam dessa maneira, sendo Jesus esse homem que abriu mão de tudo
pela igreja do Senhor, que abriu mão de tudo pela tua vida, pela minha vida. Ele abriu mão, ele renunciou mão de tudo. Porque veja, ele encontrou algo, este homem encontra algo de maior valor para ele. Então ele abre mão. Teria sido esse o sentimento daqueles novos convertidos que lemos lá em Atos dos Apóstolos? Seria esse o sentimento que os fez perceber que não havia nada mais valoroso do que ver o reino de Deus na vida das pessoas acontecendo, de ser um instrumento desse reino maravilhoso? Outros estudiosos dizem que este homem que acha e transbordante de alegria vai e vem de tudo, é o dever, simboliza o dever de cada um de nós, que devemos estar dispostos a desistir de tudo o que possuímos para ganhar a salvação. Porém, isso é um pouco, vai para uma linha um pouco perigosa, porque a salvação é de graça, ela não pode ser comprada por nenhum ato humano, por nenhuma obra humana. Porém, então, seria melhor ser essa uma atitude de quem já foi salvo, né? Esta já é uma linha teológica que a gente precisa ter muito cuidado, porque não há nada que façamos que possa nos dar a salvação. A salvação, ela vem a nós pela fé em Cristo Jesus. E depois, então, de ser salvo, então eu vendo tudo que tenho. Isso está mais de acordo com o que aconteceu com aqueles novos convertidos de Atos capítulo 2. Porque primeiro eles creram em Jesus, primeiro eles foram batizados, e depois eles então venderam tudo que tinham. Esta é uma linha melhor, né? Se então este homem significa a renúncia que cada um de nós tem que ter, né, tem que demonstrar, então ela é válida pós-salvação, não para comprar a salvação. Tudo bem? Deu para entender a diferença? Alguns outros estudiosos sugerem que o tesouro escondido tipificam aqueles que, de repente e inesperadamente, encontram ou são encontrados por Cristo, né? Encontram algo que não estavam à procura, ou que de repente chegou na vida deles, né? Então pode ser isso também. Alguns estudiosos falam sobre isso, quando Cristo é encontrado por alguém. Porém, também lembramos que encontramos a Cristo ou Ele que nos encontrou, né? A palavra do Senhor diz que não fomos nós que o amamos primeiro, Ele nos amou primeiro, né? Então é algo também que nós precisamos tomar um certo cuidado. Mas isso também nos lembra, né, das pessoas que estão à procura de algo e de repente encontram, ou este tesouro que é Cristo Jesus, que é o Evangelho de Cristo, se permitiu ser encontrado, né? Ou é a capacidade do homem de achar a Deus, ou é Deus que se revela a este homem. Também são áreas teológicas, pensamentos acerca da obra de Deus, da obra de Cristo. Mas também nós temos aqui, olha, na pérola, e tendo achado uma pérola de grande valor. Veja, isso também aqui nos lembra das pessoas que estão a procurar, que estão a negociar para achar esta pérola. O outro texto que fala sobre esse tesouro no campo, parece que esse tesouro não estava sendo procurado, mas foi achado. Agora aqui não, aqui essa pérola estava sendo procurada.
e ela foi encontrada, e tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Novamente, esta pessoa que está à procura, quando acha esta pérola, que é o que? O reino de Deus, o evangelho, uma vida com Deus, uma vida com Cristo, quando essa pessoa acha, ela vende, ela se desfaz de tudo o que tem para poder adquirir esta pérola preciosa. Então, qual é a razão daqueles irmãos venderem suas propriedades e bens? O que motivava eles? Em primeiro lugar, a motivação de ter achado algo de mais valor, algo de infinito valor. E então, quando se acha, vale a pena abrir mão do que tiver que abrir. Não vale a pena reter. Não vale a pena ter medo. Não vale a pena. Um outro texto que nos ajuda para uma reflexão também está na próxima parábola, que é a parábola da rede. Mateus 13, versículo 47 e 48 diz assim: o reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda espécie. Que coisa linda! O que é essa rede? Essa rede é o evangelho. E este mar, o que é? É o mundo. E quando essa rede é lançada ao mar, veja, ela precisa de alguém nesse momento para fazer esse lance. Quando essa rede é lançada ao mar, quando alguém de coragem, com disposição, pega essa rede e a lança, a palavra diz que recolhe peixes de toda espécie. Essa rede, esse evangelho, quando ele é pregado, esse evangelho, quando ele é vivido por alguém, e quando nós pregamos esse evangelho ao mundo, esse evangelho, essa rede, que é esse evangelho, ela recolhe peixes de toda espécie. Veja, não é a pessoa, mas é a rede lançada. A rede precisa ser, nessa parábola aqui, lançada por alguém. Alguém precisa lançar a rede. E após esta pessoa... E quem é essa pessoa que lança essa rede? É esta pessoa que achou essa rede. Assim como o tesouro no campo foi encontrado, assim como a pérola foi achada, a rede também foi achada por alguém. E agora este alguém lança a rede, e quando lança a rede, pega peixes de todas as espécies. Pega o branco, pega o negro, pega o pobre, pega o rico, pega a criança, pega o ancião, pega esse casal, pega solteiro, pega em todos esse evangelho, essa rede, que é esse evangelho poderoso. Aí o versículo 48 diz assim, e aí eu quero já agora aqui aproveitar dele para mudar um pouquinho o tom. A palavra diz assim: e quando já está cheia, os pescadores, quem é que lança a rede? Os pescadores. Quem são os pescadores? Aqueles que acharam essa rede. Aqueles que têm essa rede, que é o evangelho. Quem são esses pescadores? A palavra depois vai compará-los também aos anjos. A palavra vai dizer que são os anjos, mas eu gostaria que você também pensasse sobre isso, porque nós somos pescadores de almas. Você lembra o que Cristo disse a Pedro em Lucas capítulo 5? Que a partir de agora eu vou fazer de você um pescador de almas. Então o texto diz assim: e quando já está cheia, os pescadores arrastam-na para a praia, e assentados, escolhem os bons para os cestos e os ruins deitam fora. Deixa eu só mudar um pouquinho o tom agora. E veja, na nossa vida, muitas vezes, após encontrarmos
o Evangelho de Deus, essa pérola, e pensando naqueles irmãos lá da igreja primitiva, eles sentaram, quem sabe, eles sentaram após terem encontrado essa pérola, após terem se convertido a Jesus verdadeiramente. Vamos imaginar que eles também se sentaram e começaram a avaliar coisas acerca da vida, né? E depois de Jesus, eles começaram a perceber o que tem valor de verdade na vida. O Evangelho faz isso, uma verdadeira conversão faz isso em nós. A gente começa a avaliar com mais clareza aquilo que tem valor de fato para a vida quando a gente tem um relacionamento com Deus. Você começa a retirar da sua vida aquilo que não é bom, você faz uma análise, ou aquilo que não faz mais sentido para a tua vida, você joga fora. Ou você dá, ou você distribui, se é algo bom, se é algo que ainda pode ser aproveitável, mas que para você não é mais. De que valeria os bens para eles e as propriedades quando o valor delas não livram da morte? Pessoas, relacionamentos na mentalidade da igreja e dos novos convertidos da igreja cristã, ver pessoas tendo o que comer, ver pessoas tendo o que vestir, beber, valia muito mais para aqueles irmãos e irmãs, para aqueles novos convertidos. Então, em segundo lugar, por que eles abriram mão? Qual foi a razão de abrirem mão de venderem suas propriedades e bens e distribuírem? Em primeiro lugar, porque encontraram um bem maior. Em segundo lugar, porque fizeram uma avaliação daquilo que de fato vale a pena, daquilo que de fato não tem valor. Há um outro texto que está em Lucas capítulo 12. Vamos abrir Lucas capítulo 12? Evangelho de Lucas capítulo 12. Nós já estamos caminhando, já passamos da metade desse nosso estudo. Lucas capítulo 12, veja as palavras de Jesus, versículo 15 ao 21. Lucas 12, do 15 ao 21. Diz assim a palavra do Senhor. Então lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. E arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Veja, este homem, ele só pensa em si próprio, ele está preocupado apenas em si. Ele era uma pessoa muito egoísta. E o egoísmo, Cristo deixa bem claro que o egoísmo, ele não é uma prática, uma virtude cristã. O egoísmo, ele ele ensina, Jesus está ensinando que o egoísta, ele não é uma pessoa feliz. Pelo contrário, o egoísta, segundo Jesus, é louco. É uma pessoa que não tem bom senso. Então veja, aqueles
aqueles novos convertidos, por que eles agiram daquela maneira? E aí nós aprendemos que eles não eram egoístas. Terceiro motivo, não havia egoísmo na alma deles. Eles estavam vendo os necessitados e eles entenderam que deveriam de fazer alguma coisa, conforme suas posses, conforme cada um podia, foi fazendo suas vendas e foi distribuindo ajuda aos necessitados, porque não havia egoísmo. Em Hebreus capítulo 13, 5, e esse é o último texto, esse é o último tema, essa é a quarta coisa de por que os irmãos, quarto ponto de por que aqueles irmãos da igreja primitiva vendiam suas propriedades e seus bens. Hebreus capítulo 13, versículo 5. Diz a palavra do Senhor assim, Hebreus 13, 5. Seja a vossa vida sem avareza. Novamente, Jesus havia recomendado que eles cuidassem, que os seus discípulos cuidassem para que não houvesse neles avareza. E aqui novamente Jesus está dizendo, seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim, afirmemos confiantemente, o Senhor é o meu auxílio, não temerei, que me poderá fazer o homem. Então veja, novamente, uma dica contra a avareza. E o que é a avareza? A avareza é um desejo intenso de adquirir mais e mais bens materiais, ou de ter mais do que os outros, sem levar em conta as reais necessidades das pessoas. O problema todo é que aquele homem tinha tanto, que nós lemos ali em Lucas, que ele não se importava nem um pouquinho com os necessitados. Ele preferiu destruir o seu celeiro, que já estava abarrotado, e a questão é que esta parábola que Jesus contou sobre esse homem, Jesus ele pregou o evangelho em uma situação de muita pobreza, em várias aldeias, em várias vielas. O evangelho de Jesus ele cresceu muito, não apenas no meio dos pobres, mas a grande maioria era pobre. E havia alguns poucos ricos no meio do movimento de Jesus. Havia umas poucas pessoas que tinham um pouco a mais. Então, era muito ruim que quando aquelas pessoas se convertessem, se tornassem discípulos de Jesus, fossem avarentas, pensassem só em si próprio. Então Jesus conta aquela parábola de um homem rico que estava no meio de gente pobre e que preferiu destruir aquilo que tinha e já estava abarrotado de coisas, do que dar aquilo que sobrou aos pobres. Ele preferiu fazer uma obra, né? E não pensou em ninguém. Isso não é vida cristã, isso se chama egoísmo. E aqui nós estamos vendo sobre a avareza. Geralmente, ela é resultado de motivações gananciosas. Então, a palavra de Deus está ensinando agora aqui para a gente uma quarta coisa, por que eles abriram mão de suas propriedades e bens. E a quarta coisa é que eles estavam contentes. Eles tinham contentamento na vida deles. Como nós lemos aqui. Contentai-vos com as coisas que tendes. E às vezes a gente não tem esse contentamento. Em Filipenses capítulo 4, esse é o penúltimo texto que vamos ler.
Filipenses capítulo 4, versículo 11, o texto diz assim: digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. O apóstolo Paulo, ele deixa aqui um exemplo para nós pastores, ele deixa um exemplo para as comunidades cristãs, para aqueles crentes que ali estavam na cidade de Filipos, e que esse evangelho chegou a nós, e esta epístola chegou a nós, e ele deixa esse exemplo para você, meu irmão e minha irmã, para que aprenda a viver contente em toda e qualquer situação. Aprender a viver contente é possível aprender e é necessário. Nós não podemos ser pessoas tristes, sem alegria na nossa vida. Seja feliz, seja contente. Está difícil a situação, está para todo mundo. Deus igualou todo mundo agora, todos nós agora. E eu digo no sentido de que estamos tendo que, a cada dia, matar um leão, matar um urso. É lógico, num sentido figurado, Não faça isso com os animais. Mas a cada dia a gente está tendo que se reinventar, mas com muita paz, com muita tranquilidade e com muita felicidade. A tristeza não vai mover, mas esteja contente. E o último texto que eu gostaria de ler sobre essa questão do contentamento está em 1 Timóteo capítulo 6. E eu quero deixar essa última palavra aqui para você, baseado no texto bíblico. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 8, que diz assim: tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. Tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé, e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Se você tem o que vestir, se você tem o que comer, se você tem o teu sustento, esteja contente, meu irmão e minha irmã. Contentamento. Esta é a quarta marca daquela igreja, porque eles puderam, depois de se converterem, depois de crerem, de serem batizados, qual foi a razão que os levou a vender suas propriedades e bens e repartir com os necessitados? Qual foi a motivação? O que os motivou, o que os movia? Em primeiro lugar, encontraram um bem maior. Em segundo lugar, fizeram uma avaliação daquilo que cabia e daquilo que não cabia mais para suas vidas, aquilo que não tinha mais tanta importância. Em terceiro lugar, eles não foram egoístas, a avareza não estava no coração deles. E em quarto lugar, o contentamento, estar contente, estar alegre, estar satisfeito. Amém? Eu gostaria de orar pela tua vida nesse momento. Eu ainda recomendo que depois vocês leiam 2 Pedro, capítulo 2, do versículo 1 ao 22, também fala contra a avareza. Você também em Êxodo, capítulo 18, principalmente no versículo 21, você vai ver Jetro aconselhando a Moisés, o sogro de Moisés, aconselhando a Moisés que ele levante pessoas, busque pessoas para o ajudar
E uma das marcas dessas pessoas era que eles aborrecessem a avareza, que não fossem gananciosos, né? Que não fossem pessoas que tivessem o desejo de ficar rico. Há um texto na Bíblia que está em 1 Reis, capítulo 3 também, que nós lemos ele até na live da meia-noite, que fala sobre Salomão. É lógico, Salomão já era um homem rico, né? Ele era rei, ele veio como rei, mas nós vimos ao longo da Bíblia, por riqueza e poder, mesmo já sendo ricos, muitos reis de Israel e de Judá caindo na cobiça e no amor ao dinheiro e se prejudicando e se corrompendo muito. E Salomão, no início do seu reinado, ele não pediu a Deus riquezas. É lógico, como eu disse, já era rico. Davi deixou um reinado muito próspero para seu filho Salomão. Porém, em Salomão não havia a mesma ganância que havia nos outros reis, como eu havia dito anteriormente. E Salomão então pede a Deus apenas sabedoria. E o que Deus, na resposta de Deus, que Deus dá a Salomão no capítulo de 1 Reis, capítulo 3, diz que Deus daria a Salomão até aquilo que Salomão não lhe pediu, que daria a ele riquezas e mais riquezas. E sabemos que Salomão se tornou, na Bíblia, o homem mais sábio, né? Só o superado por Jesus, né? Ele não chegou nem nos pés de Jesus, mas em relação aos homens, ele foi o mais rico, e ele foi o mais sábio, e também o mais rico, né? Foram muitas riquezas, muito rico, algo testemunhado por outras pessoas, e ele não pediu riqueza, ele não tinha ganância com riqueza, né? O amor ao dinheiro não estava no coração dele, eram pessoas extremamente generosas, né? A palavra do Senhor diz que se nós formos fiéis no pouco, Ele nos coloca sobre o muito. Muitos de nós está esperando. Muitos de nós temos esperado o muito para ser fiel. Mas a palavra de Deus diz que devemos ser fiéis. Se você for fiel no seu pouco que você tem, Ele vai te colocar sobre o muito. Talvez a sua vida esteja muito presa, amarrada ainda, porque você ainda é muito egoísta. Pode ser que, meu irmão e minha irmã, se isso não é para você, deixa passar, fica só como aprendizado. Mas pode ser que a vida sua e de muitas pessoas esteja amarrada porque é infiel no pouco. E eu não estou dizendo aqui de dinheiro, eu estou dizendo de todas as áreas da nossa vida, de tudo. Às vezes a gente tem um pouquinho e a gente não quer pegar ali um pouquinho para distribuir porque a gente está com medo do amanhã. E cadê aquela fé maravilhosa que nos garante o sustento, que vai nos garantir o sustento? Não é sair dando tudo que você tem. Use de estratégia, negocie, partilha. O ensinamento que temos aqui em Atos, no capítulo 2, não é que eles davam todo o dinheiro. A estratégia foi que eles vendiam o que eles tinham, pelo menos aqui, até onde estamos agora. Eles vendiam aquilo que eles tinham e eles iam dando suporte para aqueles que nada tinham, para todos aqueles que nada tinham. E às vezes a gente tem condição de partilhar, e a gente não partilha porque o egoísmo está dentro de nós, porque a gente não encontrou ainda no Evangelho esse bem maior, essa pérola maior, e aí a gente está desconfiado, né? Está armazenando para quem? Então, mais do que nunca, aproveita esse tempo. A Bíblia fala sobre essa quarta marca da igreja triunfante. Eles usavam o que tinham para ajudar os necessitados. Não queira ser uma pessoa que você não é. Você não tem necessidade de dar aquilo
que vai te fazer de fato falta, mas você pode partilhar aquilo que você tem nesse tempo. Seremos, e eu já digo de antemão, como pastor, o tempo todo sou provado nisso. E certamente Deus irá nos provar nisso daqui, para ver se entendemos de fato, né? Então, quando aquela pessoa te pedir um pouco da tua gasolina para poder fazer a viagem, para levar alguém no hospital, para socorrer alguém, dá um pouco da tua gasolina, dá um pouco leva a pessoa, sabe? Se a pessoa te pedir, for na tua casa, não tem alimento, e você vai lá, só tem 2 quilos, dá 1 quilo de alimento, você vai ver o milagre de Deus na sua vida, sabe? Deus cuida de nós, irmãos, não deixa o egoísmo e a avareza tomar conta da sua vida. Não deixa a tristeza ficar tomando conta da sua vida. Seja uma pessoa contente, porque Deus abençoa, Ele vai te guardar. Ele não vai deixar o justo passar necessidade, e se passar, há uma igreja que pode te auxiliar. Amém? Se você deseja e entende que precisamos voltar ao nível da igreja primitiva, é isso daqui. Isso daqui também faz parte, né? Isso também faz parte. Que o Espírito de Deus complete em cada coração